Continuação do audiobook Deuses Yorubá na África e no Novo Mundo, de Pierre Verger, por Afefé Gali. Parte 6. Relações Bahia-África. Entre os filhos de africanos da primeira geração que retornaram no século passado para educar-se ou iniciar um aprendizado em Lagos, voltando depois à Bahia, onde tiveram uma certa influência sobre a reafricanização dos cultos, temos que citar dois cujos nomes ficaram gravados nos anais dos candomblés. Um deles foi o muito digno martiniano Eliseu de Bonfim, Adimudá, cujo pai, trazido por volta de 1840 como escravo, comprou a de sua mulher. Martiniano nasceu livre por volta de 1859 e acompanhou seu pai aos 16 anos a Lagos, onde trabalhou como aprendiz de marceneiro. Seu pai regressou à Bahia e só se reencontraram em 1880, quando este passou 10 meses em Lagos. Martiniano voltou à Bahia por volta de 1886, aos 27 anos, sendo recebidos de braços abertos nos meios do candomblé. Sua permanência na África tinha-lhe muito prestígio a tornar-se rapidamente um babalaô, muito procurado. Ele possuía o título de Odieladé, onde aqueles que na Bahia cultuavam o espírito dos mortos, os egunguns, muito amigo de Aninha, ele a ajudava com seus conselhos e conhecimentos sobre a história dos Iorubás, o que o levou a criar no Opoafonjá, em 1935, os títulos honoríficos de 12 Obás de Xangô, reis e ministros da região de Oió, concedidos aos amigos e protetores do terreiro. O rival mais importante de Martiniano Eliseu do Bonfim era Felisberto América Souza, cujo nome foi inglesado para Saucer e cognominado Benzinho, ironicamente talvez, pois era frequentemente agressivo. Felisberto era também um babalaú, um dos últimos da Bahia. Seu pai africano nasceu por volta de 1833 em Abeokuta. No Brasil recebeu o nome de Eduardo Américo de Souza Gomes e com Júlia Maria de Andrade, filha de Rodolfo Martins de Andrade, Banguiboché, Obiocô, trazido de Queto por Marcelino Batossi. Teve Felisberto Benzinho. Eduardo voltou para a África, onde teve numerosa prole. Felisberto fez o mesmo na Bahia, e suas filhas Irene Souza dos Santos e Caetânia Américo Soucer têm mantido fielmente as tradições trazidas da África. Na geração seguinte, Ari Soucer tornou-se pai de santo de um terreiro na boca do rio muito bem organizado e onde, com muita pompa, Oxaguian, a quem é consagrado. Nem todos os africanos libertos e seus descendentes que voltaram à África retornaram ao Brasil depois de terem completado seus conhecimentos do ritual do culto dos orixás. Muitos deles regressaram à África para aí permanecer. Curiosamente, eles chegaram abrasileirados, como fez notar Gilberto Freire, desafricanizados, aparentemente cristianizados, vestidos a ocidental, construindo casas assobradas de estilo brasileiro e formando uma sociedade fechada, sem se misturar facilmente com os seus antigos compatriotas africanos. Tinham conservado relações comerciais com a Bahia e faziam frequentes viagens de uma margem à outra do Atlântico a bordo de numerosos veleiros que continuavam a navegar entre os dois continentes e que, embora carregassem do Brasil fumo de rolo, barris de cachaça e carne de sol, não transportavam mais escravos desde 1851, ano em que foi definitivamente abandonado o tráfico negreiro.
As mercadorias provenientes da África consistiam em azeite de dendê, nozes de cola, panos da costa e muitos outros produtos necessários à realização do culto dos deuses iorubás, pois, se muitas receitas dos pratos africanos, glória da apimentada culinária da Bahia, chegaram até nós, é que foram fielmente conservadas e transmitidas de mães para filhas pelas baianas vendedoras de quitutes nas ruas. Acontecia às vezes que antes de sair de casa, elas faziam oferendas de parte das comidas nos altares de seus orixás. Quando as pessoas compravam e comiam acarajé, participavam sem saber de uma comida em comum com o Iansã. E se era caruru, também chamado amalá nos terreiros de candomblé, era com Xangô que comungavam. Assim, por consideração, os gostos dos orixás nasceram e perpetuaram-se os vários quitutes da Bahia. O culto dos orixás. Na África, cada orixá estava ligado originalmente a uma cidade ou a um país inteiro. Tratava-se de uma série de cultos regionais ou nacionais. Xangô em Oió, Iemanjá na região de Igbá, Ieuá em Igbado, Ogum em Equite, Ondó Oxum em Ijexá e Ijebu, Irinlê em Ilobu, Logunodé em Ilexá, Otim em Inixá, Oxalá ou Batalá em Ifé, subdivididos em Oxalufão em Ifã e Oxaguiã em Idigbo. Os orixás viajaram em seguida para outras regiões africanas levadas pelos povos nos cursos de suas migrações. Se as pessoas formavam um grupo numeroso, o orixá tomava tal amplitude que englobava o conjunto da família. E alguns orixás, sacerdotes de orixá, alguns olorixás, sacerdotes de orixás, asseguravam o culto para todo o grupo. Se alguém se fixa com a sua família, restrita à sua mulher e aos seus filhos, o orixá assumia uma feição mais pessoal. Quando o africano era transportado para o Brasil, o orixá tomava um caráter individual, ligado à sorte do escravo, agora separado do seu grupo familiar de origem. A qualidade das relações entre um indivíduo e o seu orixá é, pois, diferente caso ele se encontre na África ou no Novo Mundo. Na África, a realização das cerimônias de adoração ao orixá é assegurada pelos sacerdotes designados para tal. Os outros membros da família ou grupo não têm outros deveres senão o de contribuir materialmente para os custos do culto, podendo, entretanto, se assim o desejarem, participar nos cantos, danças e festas animadas que acompanham essas celebrações. Devem, além disso, respeitar as proibições alimentares e outras ligadas ao culto de seu orixá, e assim agindo, estão perfeitamente em regra com as suas obrigações. No Brasil, ao contrário, cada um deve assegurar pessoalmente as minuciosas exigências do orixá, tendo, porém, a possibilidade de encontrar num terreiro de candomblé um meio onde iniciar-se e um pai ou mãe de santo competente capaz de guiá-lo e ajudá-lo a cumprir corretamente suas obrigações em relação ao seu orixá. Se a pessoa for chamada a tornar-se filho de santo, caberá igualmente ao pai ou mãe de santo a tarefa de levar a bom termo a sua iniciação e preparar o assento de seu orixá individual, o vaso que contém os seus otá, as pedras sagradas, os receptáculos da força dos deuses. Existem, assim, em cada terreiro de candomblé, múltiplos orixás pessoais reunidos em torno do orixá do terreiro, símbolo do reagrupamento do que foi disperso pelo tráfico. Essa é a sexta parte do livro, né, Orixá, Deuses e Urubás na África e no Novo Mundo. E na próxima nós vamos ver arquétipos, que seria a sétima parte. Muito obrigada, a Vânia, a Fefé Gali. Uma boa noite a todos e todas.